Fala, gurizada, Rafão aqui. Vamos para mais uma aula aqui do cuidado de suporte no paciente grave. Dessa vez, a gente vai conversar sobre o controle glicêmico desses nossos pacientes. O açúcar, certo? Antigamente, o pessoal brincava que para saber se o paciente estava muito descontrolado do açúcar, se começasse a subir formiga no pé da cama, na beira do leito, é que o paciente estava hiperglicêmico. Mas isso está longe de ter robustez literária. É importante que a gente saiba o que está aqui, ó, nas escrituras. E elas nos informam que aquilo que a gente via antigamente somente como uma resposta diante do ritmo, diante do insulto que o paciente está passando, infecção, trauma, cirurgia, hoje essa hiperglicemia ela é comprovadamente associada a piores desfechos, inclusive mortalidade. Então, é importante que a gente não deixe o nosso paciente nos dois polos. Hipoglicemia baixo astral, todo mundo sabe disso, mas a hiper também. Porém, a hipoglicemia ela é mais visual, ela gera mais conduta. E tudo aquilo que os olhos não veem, muitas vezes o coração não sente. Então, a hiperglicemia, como ela é mais silente, ela é mais latente, a gente acaba muitas vezes não dando a devida importância. Tá? E é importante, quando a gente está diante de um paciente comprovadamente hiperglicêmico, que a gente tente diferenciar se esse paciente já era um diabético prévio, se esse paciente não está passando por nenhuma emergência glicêmica, como a cetoacidose diabética, o estado hiperosmolar hiperglicêmico, ou se o que a gente está vendo de fato é uma hiperglicemia de estresse, tá bom? E aí vai entrar gasometria, cetonúria, o quadro, a idade, né? Então, só para a gente não acabar fazendo manejos diferentes. E por que que o nosso paciente grave, que muitas vezes não é um diabético, ele chega super descompensado ali com destro, né? Ou HGT, ou glicemia capilar, cada lugar no Brasil chama de um jeito, de 200 e pouco, de 300 e pouco. Por que que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque muitas vezes o paciente está com hormônio contrarregulador, o nosso paciente está com vasoativo, o nosso paciente está com corticoide, o nosso paciente mudou a dietoterapia. Existe um aumento dessa produção hepática, diminuição da captação. Então, esses são alguns dos motivos que vão levar o nosso paciente, tá? E é importante que a gente seja atento aos sinais, pessoal, porque ali na porta, às vezes, ou mesmo no APH, eu via muito chamado de hipoglicemia, tanto quando eu era estagiário do SAMU, quanto depois que eu já era Mike, né? É, hipoglicemia muitas vezes é aquele paciente diabético, errou a insulina, foi fazer uma, fez a outra, acabou errando ali a numeração. E a hipoglicemia, como ela é mais exuberante na sua apresentação clínica, né, com sintomas adrenérgicos, taquicardia, sudorese, os neuroglicopênicos, né, com rebaixamento do nível de consciência. Eu, inclusive, já fiz hipoglicemia. E eu fiz hipoglicemia porque eu estava recebendo insulina EV, a gente já vai conversar sobre ela. Eu fiz 33 de destro. E é feio. A sensação que dá, pessoal, é que o disjuntor cai. Tu sente o coração numa batedeira, tu pinga e suor. Mas, no paciente que chega na porta, no paciente que está na enfermaria, naquele paciente que é consciente, a gente ver esse neuroworsening, essa piora neurológica, a gente perceber essa apresentação é muito tranquilo, né? A gente fala, faz o destro, confirma, oferece a glicose, geralmente de 50, né? 20 a 40 ml, ou se o paciente tem um nível de consciência legal, a gente oferece algum chá, algum líquido, né? Mas no paciente que muitas vezes está sedado, no paciente que está entubado, no paciente que está com bloqueio neuromuscular, às vezes, é difícil da gente perceber, tá? E aí é por isso que a gente tem que monitorizar, como tudo que a gente faz na UTI. Então eu vou deixar esse HGT ou destro, né? Cada lugar vai nomenclaturizar de uma forma, de 4 em 4, de 6 em 6. Porra, vão 4 em 4 ou 6 em 6? Na minha prática, eu vejo mais aqui, tá? 6 em 6 horas. E aí é importante não deixar o doente em jejum, é importante dar de comida para o paciente, seja via, seja por sonda, né? Se ele for na livre.
se ele lida bem com as secreções, se ele consegue não apresentar nenhum entrave na sua comunicação. É, não vou dar comida para o Rafael assim, né, se babando todo. Mas eu posso dar comida para o Rafael que está consciente, que está com fome, para eu não precisar passar uma sonda, fazer um raio-x e tudo mais, certo? E aí, alguns serviços, conforme essa minha resposta da mensuração inicial, eles vão espaçando. Então, esse destro que estava 6 em 6 pode ir para 8 em 8. Esse destro que estava 8 em 8 pode ir para 12 em 12. Certo? Então, daqui a pouco tu é um big boss, tu é um chefão, tu tá com aquele paciente, o Rafael, que tá com açúcar tribom, pra tu não ficar furando o dedo e pessoal, cai a ponta dos dedos. É um saco, é que nem a heparina. Eu ter sido paciente foi uma experiência que me humanizou muito, né? Já contei pra vocês. Então, isso aqui são possibilidades da gente melhorando o nosso cuidado, tá? E na imensa maioria das vezes vai ser de fato glicemia capilar, ponta de orelha, ponta de dedo. A gente vai ficando todo roxo, né? Dói, aquela lancetinha ali não é legal. Mas, com certeza já viu, ou se não viu, vai ver que às vezes aquele nosso paciente que está muito mal perfundido, que está muito chocado, que está muito gelado, vem um destro, ou super baixo, ou super alto. Por quê? Porque está lentificado no nosso fluxo capilar, né? E aí fica difícil a gente fazer tanto manejo de hipoglicemia quanto manejo de hiperglicemia num paciente desse. Então a gente vai acabar dando preferência a uma dosagem de coleta, que pode ser venosa, que pode ser arterial, daqui a pouco, do catéter periférico, do catéter central, do catéter arterial, da PAI, né? Que alguns lugares chamam de PAN, outros lugares chamam de PIA. É, isso é interessante, né? Conhecer os DDDs aí conversando com os alunos, tá? Então, só tem que ter cuidado, né? Não vai coletar da mesma via que está infundindo alguma medicação diluída em glicose, né? Porque aí vai vir alta, certo? E, pessoal, o que a literatura nos manda, ela nos informa, ela nos orienta, as escrituras, os escribas, é que a gente fuja dos dois extremos. Então, aqui é ruim, aí pô, e aqui é ruim, aí hiper, tá? Antigamente, a galera mais da antiga, aqueles meus alunos mais velhos, talvez eles pegaram aquela época de um alvo mais restritivo, 80 a 110 miligramas decilitro, tá? Era assim antigamente, um controle estrito, tá? Isso aqui mostrava benefício, mas muito perto da hipoglicemia, que tem diversos valores, né? Tem lugar que fala 40, tem lugar que fala 70, tem lugar que fala 50. Acontecia mais hipo. E hipo, paciente grave, muitas vezes entubado, sedado, analgesiado, a gente não vai conseguir perceber evento adverso, tá? Então a gente caminhou sentido algo mais liberal, 140 a 180. E eu não estou deixando nem a corda muito solta, não estou deixando também nem a corda muito esturricada, tá? E então, se a gente buscar isso aqui, tá show de bola. Se eu fizer isso aqui, Rafa, objetivar 140, 180, não vou me incomodar? Não vai. Vai trabalhar na elegância, tá? E aí a gente vai dar preferência à insulina. E costumeiramente a gente não vai arrancar com NPH, a gente vai arrancar com a regular, tá? Porque é mais rápido. Isso aqui é um exemplo, ó, isso aqui é uma foto minha. Olha, o paciente estava recebendo a mensuração de hora em hora, ó. Tu vê que não era aquela mensuração de 6 em 6 habitual que a gente acabou de conversar. Por que que esse paciente estava recebendo uma mensuração de hora em hora? Ele estava recebendo esse controle bem batidinho, por quê? Porque ele estava aí, ele estava aí, ele estava aí, ele estava aí. Aqui já controlou um pouquinho, aqui já ficou legal, legal, uma merda, legal. Olha o risco. A gente vai encontrar essas mensurações de uma em uma hora. Depois a gente pode até passar para duas em 2 horas, no paciente que está com insulina endovenosa, certo? Então, gurizada, na imensa maioria dos lugares, a gente vai fazer a insulina de forma subcutânea, tá? Apesar de que as escrituras nos orientarem diante dos pacientes dar preferência à mensuração, à utilização EV. A grande questão, pessoal, é que a gente precisa sempre pegar o que está na literatura, aquilo que está descrito,
e ver se cabe na nossa realidade. Porque eu era aquele cara que ficava sofrendo lá no interior do Rio Grande do Sul. Ah, eu não tenho levels emendando, eu não tenho não sei o que, meu Rinone. Hoje eu tenho, né, a gente não usa. Por quê? Porque o ajuste é longo, porque a gente quer uma coisa mais rápida, tá? Então dá sim para a gente fazer muito, mesmo com pouco. Eu ouso dizer que quem menos tem tempo, mais estuda. Quem menos tem recurso, melhor entrega um cuidado, tá? Mas a insulina endovenosa, com destro de hora em hora, dá trabalho para o técnico de enfermagem, dá trabalho para o enfermeiro, aumenta o risco de evento adverso. E eu mesmo, essas hipoglicemias que eu fiz foram eventos adversos. Por quê? Porque insulina, heparina, vasoativo e sedativo são as principais medicações associadas com erro médico. E o erro médico não é só médico, é um erro de todos, porque passou pela prescrição, passou pela administração, passou pela liberação, passou pela instalação. É a teoria do queijo suíço. E a gente está lá para resolver problemas, não para criar novos. Então, assim, eu sou moita, eu não quero ser chamado a atenção. Eu faço tudo bonitinho, tento para não me incomodar, para não receber mensagem no dia seguinte, para não ser chamado a atenção. Tô ficando velho. Não tenho mais idade para ficar ouvindo, eu já ouço da mulher em casa, tá? Então a literatura nos manda no paciente grave muitas vezes utilizar endovenosa. Mas, na prática, fazer endovenoso é muito difícil. Então, para aquele paciente, a maioria das vezes a gente vai usar a subcutânea, tá? Então, a insulina regular, ou alguns lugares não estão tendo a regular, estão tendo a Lispro ou Lispro. Elas são muito equivalentes, tá? Então, é a mesma dose, mesmo tudo. A gente tem duas formas de fazer essa insulina subcutânea, né? A literatura, como ela fala mais sobre endovenosa, ela não nos mostra, assim, uma superioridade. Vocês já devem ter visto esse esquema aqui de 0,15 unidade por quilo. E aí eu gosto de calcular tudo para 70 quilos que fica um paciente tanto masculino quanto feminino. Então, um paciente de 70 quilos com dessa de 230, ele vai receber 10,5. E, pessoal, a seringuinha de insulina a gente geralmente faz número par, a gente não faz número fracionado, a gente não faz decimal porque atrapalha a enfermagem. Então, ela é bem pequenininha. Então, eu vou fazer 10 unidades subcutâneas. Tá? Isso aqui é uma forma. O Hospital São Paulo mesmo da Unifesp que eu trabalhava, a Escola Paulista fazia assim. Mas existe o famoso sliding scale, que vocês também já devem ter visto, que é o famoso esqueminha. E ele tem algumas variações, né? Ah, Rafão, aqui no meu serviço não é 180, é 181. Filha, é tudo muito parecido, mas a gente vai dar preferência ao número par. E aí eu vou fazer a insulina conforme o valor do HGT, conforme o meu valor da glicemia capilar. Então, de 180 a 200, eu vou fazer duas unidades. 201, 250, eu vou fazer quatro unidades. 251 a 300, vou fazer seis unidades. Isso aqui, geralmente, a gente faz na prescrição e deixa a enfermagem pilotar, certo? E quando a coisa desanda, pede-se para chamar o plantão, tá? E aí a gente viu ali, né, que o paciente, né, sustentadamente com valores acima de 180, vai acabar recebendo transição da subcutânea para endovenosa. E aí, quando eu prescrevo endovenosa, eu tenho que pegar a prescrição, que é a gênese do mal, muitas vezes, e tirar, pessoal. Não adianta só circular, porque a galera muitas vezes no automático vai lá e faz. Então, tira, risca assim na carimba, tira do sistema para não dar merda. Porque daqui a pouco o paciente começa a melhorar e a galera tá fazendo aquela subcutânea também. Quando ele começa a circular, ele vai fazer, certo? E a endovenosa, que a gente usa lá na CAD, usando o estado hiperosmolar, usa no manejo do potássio, na polarizante, a gente vai também utilizar aqui diante da hiperglicemia persistentemente elevada. Então, existem diversas descrições na literatura, né? Ah, um açúcar acima de 250, três, aí também tem aqui dois açúcares fora do alvo, né? Acima de 180. Um paciente que está acima de 180 está instável. Porra, o que que é o instável? Costumeiramente aqui a gente está falando daquele paciente com vaso ativo, né? E aí, pessoal, eu gosto de trazer as diluições, mas sempre eu reforço alguns cuidados, tá? Existem diversas maneiras de fazer a mesma coisa. Inúmeras, infindáveis. Diluições. Se tu trabalhar, mudar de estado, tu vai ver diluição diferente. Tu mudar de cidade, vai ver diluição diferente. Tu mudar de hospital, tu vai ver formas diferentes de fazer a mesma coisa. Eu sempre vou orientar o meu aluno a não se incomodar, a jogar o jogo, a ser resiliente. Por quê? Lá no Rio Grande do Sul, a Nora eram duas ampolas em 92. Em São Paulo, são quatro ampolas em 234. Se eu sair fazendo a mesma Nora
esperando a mesma microgramagem, a mesma dose, vai dar merda. Eu vou estar esperando um resultado além ou aqui, tá? Então, pessoal, é muito importante, uma coisa que eu sempre faço, já fiz em 20 serviços e oriento vocês a fazer. Meninas, meninos, pessoal, com licença, Rafael, meu primeiro plantão aqui com vocês. Deixa eu perguntar, como fazem aqui a heparina? Como fazem aqui a insulina? Como fazem aqui a nora? Como fazem aqui? Porque o Rio de Janeiro mesmo, meus alunos de lá me contam que o Fento e o Midolato são puros. Já no Rio Grande do Sul, já em São Paulo, Fento é 2,80. Midazolam é 2,80. A gente vai deixar o puro para aquele paciente que precisa do balanço hídrico mais apertado. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado para evitar o risco de evento adverso, tá? Então a maioria dos lugares fazem insulina 100 unidades, que dá 1 ml em 99, porque isso aqui vai dar o famoso 1 para 1. Então, pô, Rafa, mas eu tenho medo, eu quero fazer em 1.000, posso? Pode! Só que aí em 1.000, filho, em vez de ficar 1, vai ficar 0,1, né? E aí tu vai infundir muita coisa. Aí o balanço hídrico do paciente vai aumentar. Então, eu tenho que ir tomando as decisões, entendendo que o cobertor é curto e não tem almoço grátis. Se eu agrado o grego, eu vou estar desagradando o troiano, tá? Mas eu sempre vou tentar mostrar uma forma mais clara, mais prática, para facilitar a vida da gente, né? Porque a gente estuda para comprar sossego, para resolver problema, para chegar no hospital. Pô, que bom que é o senhor, graças a Deus. Isso é autonomia. Isso são vitórias imateriais daquilo que é intangível, certo? E aí a gente tem, geralmente, pessoal, não é nós que vamos ficar ali dosando, lançando no sistema, porque costuma ser um processo automatizado, tá? Mas ele gera assim, ó. Quando tu instala a insulina, se está com déficit acima de 180, ele vai iniciar 2 e melhor. É uma dose menor do que a dose da CAD. Lembra que a dose da CAD é 0,1? E se eu tenho 70 quilos, eu vou iniciar 7 e melhor, geralmente? Diferente. É bem mais baixo. Eu não quero trazer 50, 70 miligramas desse litro por hora. Eu não, eu só quero ir controlando. E se meu paciente está acima de 220, vai para 4 é melhor. E eu vou medir de um em um. Aí tem lugar que, quando o paciente entra na faixa, começa a mensurar de 2 em 2 horas. Lá no Hospital das Clínicas da UTP faz assim. Mas primeiro eu tenho que estar com ele na mão, tem que estar com o paciente redondo, não pode estar com o doente quadrado, tá? E aí, se baixa, desliga a bomba e suplemento. Se baixa demais, só desliga a bomba. Se tá ali dentro do controle, né? Até podia ser 140 aqui, né? Vai manter a velocidade. E se tá muito solto, vai aumentar um pouquinho. E aí eu vou mensurar de novo de 1 em 1 hora. Tá? Então, pô, o paciente estava legalzão, mas aí fez o corticoide, fez a metilpred, fez a Dexa e ficou hiperglicêmico de novo. Eu já estava de 2 em 2 horas. Eu volto para 1 em 1. Certo? Para a prática, pessoal. Se vocês pegarem todas as bulas, se vocês pegarem todos os aplicativos, os celulares, vocês vão encontrar coisas muito parecidas. Tudo é feito, tanto em físico, tanto em glico. A única coisa rápida que a gente faz na veia de um paciente se chama adenosina. Tudo lentinho, vai bem. Tá na dúvida, bota em 100, bota em 250 e faz lento. Tá na dúvida. Se a seringuinha faz em 1 minuto. Se pode diluir, dilui em 100, dilui em 250. Tu não vai errar. Tu não vai te arranhar. Tá? E a gente joga a malandragem nosocomial. Por exemplo, se eu tô com um paciente que está com sódio super alto, e a maioria dos sódios das hipernatremias hospitalares elas são iatrogênicas, é culpa nossa, é o soro de horário, não dá comida. Eu posso trocar as minhas diluições de fisiológico para glicosado ou glicosilado, porque aí eu vou baixar o meu sódio. Se eu estou com um paciente neurocrítico, onde sabemos que existe uma relação entre a, o edema cerebral e o nível de sódio sério, em vez de eu diluir as coisas em glicosado, eu posso diluir em soro fisiológico. Bom, e aqui fica o convite para assistirem às aulas também do Neurocrítico Self-Defense. Então eu vou escolhendo, certo? E sempre em consonância com como é que faz no hospital. Meninas, como é que faz aqui? Olha, eu pensei isso, 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 porque, pessoal, quando a gente explica, todo mundo da equipe gosta de entender, gosta de aprender, fica mais fácil.
e a gente ainda está ajudando o outro por tabela. Por quê? Porque quando acontecer um caso semelhante, a própria equipe vai falar: olha, tem um doc aqui, a Mariana, a Luísa, que ela faz assim, assim, assado e dá super joia. E aí tu tá ajudando, tá bom? E revisar se o paciente ainda precisa do corticoide, porque é uma prescrição que geralmente a galera bota e não tira. Igual IBP, igual fenitoína, certo? Igual enoxaparina. Então, é importante a gente ver se o paciente ainda precisa, se de fato necessita de suspensão gradual, na verdade a gente pode somente tirar na minha maioria das vezes, tá? Então, pessoal, quando eu tenho protocolo embaixo do braço, quando eu me protejo dos dissabores, aqui tem aquele velho cuidadinho, mas isso aqui geralmente a própria equipe da enfermagem faz, né, para distinguir o sistema e me lembrar de reforçar, meninas, não é manejo de ECAD. Meninas, não é glicoinsulina. Porque eu mesmo lá no meu caso, era hiperglicemia de estresse, eu tive a pancreatite, né? Acho que eu já contei, eu vou me tornando um repetitivo, né? E a galera tava fazendo solução polarizante. O meu potássio foi pro chinelo e a minha glicemia também. Quando a minha mãe entrou no quarto, ela dizia que eu achava que eu estava tendo AVC, que era o pessoal me funcionando, fazendo glicose hipertônica. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é pra gente não se incomodar. Tá? E tem uma frasinha que eu gosto, que em alguns momentos é melhor o paciente doce que salgado, né? Melhor ele um pouquinho mais hipoglicêmico. Muitas vezes o paciente que está com insulina EV e está em diálise, a diálise dá uma balanceada, né? Então tem lugar que desliga a bomba, tem lugar que vai ficar mensurando de meia em meia, tá? Cuidado, paciente de jejum, pré-exame e procedimento. Já falamos. Precisa, não precisa, vou jogar o jogo. É uma guerra que eu quero comprar agora ou é uma batalha do meu ego que eu posso perder para vencer ali, né, a batalha maior do meu paciente? E o paciente transicionando o modo alimentar, né? Tá diminuindo a dieta EV ou dieta enteral, tá aumentando a VO, eu tenho que cuidar. Fechou? Evitar a hipoglicemia, um dos extremos, eu também vou evitar a hiper. Tem uma coisinha interessante, pessoal. A literatura vem nos mostrando que as variações glicêmicas, elas também estão sendo associadas a piores desfechos. É como se a desglicemia também fosse uma disfunção orgânica, assim como a gente vê lá na tabela do SOFA. Assim como a gente vê as disfunções neurológicas, respiratórias e circulatórias, as disfunções aqui também podem nos indicar que o paciente pode estar séptico. Eu vou visar um alvo de 140, 180 e para o futuro a literatura já vem querendo ser um pouco mais liberal aqui. A gente já começa a encontrar descrições de 215. A gente já começa a encontrar descrições, de repente, até 250 para quem já é diabético prévio. Mas, lembra, cultura leva tempo. Não sai sendo o primeiro. Ah, Rafa, eu quero ser o primeiro cara a fazer aqui no meu estado. Cuidado, cuidado, que tu pode te incomodar. Insulina exige atenção, lembra? Tem impacto em mortalidade, então a gente cuida. E, principalmente, pessoal, tudo que a gente faz vai muito além do nosso plantão. Por menores as nossas decisões, é quando eu coloco o paciente mais em PSV, é quando eu uso menos bloqueador neuromuscular, é quando eu dou mais dieta, é quando eu tiro da cama, é quando eu coloco a heparina, é quando eu deixo o paciente comer, não preciso deixar ninguém no deserto, louco de fome, fazendo jejum intermitente. Tudo isso vai muito além do momento que eu passo meu crachá, bato a minha digital e vou embora para minha casa. A gente está indo embora, mas a reverberação das nossas escolhas, elas continuam. E é na nossa contribuição que a gente está tentando ajudar o paciente. O outro, colega, quem vem, quem não vem, que não está a fim de fazer, não nos interessa. Vamos olhar um pouquinho para o que nos cabe, para o nosso umbigo. Fechou? Então era isso. Controle glicêmico, zerado. Não tem mistério. Um grande abraço.